coração da Inglaterra rural, onde os campos de trigo ondulavam como um mar dourado e as árvores frondosas se curvavam preguiçosamente ao sopro do vento, havia uma pequena vila chamada Greenhill. Era o ano de 1837, e a vida ali seguia os ritmos antigos e imutáveis. Os sinos da igreja repicavam às horas certas, as colheitas eram feitas com mãos calejadas, e as conversas fluíam com a mesma graça tranquila que caracterizava aquele lugar. Entre os moradores mais conhecidos estava Dona Eugênia Meyer, viúva há 15 anos e matriarca de uma família de respeitável linhagem. Após a morte do marido, ela optara por retomar o sobrenome de solteira, explicando que era uma forma de honrar suas origens. Ela era uma mulher de postura altiva, cabelos grisalhos sempre presos em um coque elegante e olhos azuis que pareciam ver além das aparências. Sua filha mais velha, Clara Bennet, era o orgulho da mãe, uma jovem refinada de 22 anos, com cabelos castanhos brilhantes e traços delicados que lembravam porcelana fina. Embora fosse admirada por todos na vila, Clara tinha um temperamento reservado, preferindo os livros da biblioteca de seu pai falecido às festas e bailes organizados pelas famílias vizinhas. Não muito longe da mansão Meyer, erguida no topo de uma colina verdejante, ficava a modesta propriedade dos Fletcher. Thomas Fletcher, um jovem de 26 anos, era filho de um pastor local e trabalhava como administrador de terras para alguns fazendeiros próximos. Ele possuía uma altura impressionante, ombros largos e olhos acinzentados que pareciam sempre observar o mundo com uma mistura de curiosidade e seriedade. Seus modos, embora simples, eram corteses e carregavam uma sinceridade rara. Thomas e Clara nunca haviam trocado mais do que algumas palavras educadas nos raros eventos em que seus caminhos se cruzavam. Para Dona Eugênia, Thomas era apenas um bom rapaz, mas sem qualquer perspectiva. Na verdade, ela torcia para que Clara encontrasse um pretendente entre os cavalheiros abastados das redondezas, alguém cuja fortuna pudesse restaurar o esplendor outrora desfrutado pela família Bennet. Um dia, enquanto Clara passeava pelo bosque adjacente à propriedade, carregando um livro de poesias de Camões, ela avistou algo incomum, um cavalo pastando tranquilamente sob a sombra de uma grande nodira. Curiosa, aproximou-se devagar, temendo que o animal pertencesse a algum caçador ou viajante perdido. No entanto, quando chegou mais perto, notou um homem sentado ao pé da árvore, com um caderno no colo e uma caneta na mão. Era Thomas Fletcher. Clara hesitou antes de interromper sua concentração, mas acabou revelando sua presença. Thomas, surpreso, levantou-se rapidamente e inclinou a cabeça em um gesto respeitoso. Explicou que o cavalo era seu companheiro fiel nas caminhadas solitárias e que frequentemente vinha ao bosque para pensar e escrever. Clara, por sua vez, mencionou que costumava visitar o local em busca de tranquilidade e inspiração. Os dois começaram a conversar timidamente, falando sobre o cenário bucólico ao redor e, eventualmente, sobre literatura. Clara descobriu que Thomas também apreciava a poesia, embora admitisse que suas habilidades como escritor eram rudimentares. Ainda assim, ela ficou encantada ao folhear algumas páginas de seu caderno, onde palavras simples, mas cheias de emoção, transpareciam uma alma sensível. Nos dias seguintes, encontros casuais tornaram-se cada vez mais frequentes. Sempre sob o pretexto de caminhadas matinais, eles passaram a se encontrar no bosque, discutindo tudo, desde Shakespeare até os acontecimentos triviais da vila. Clara sentia-se leve e animada na companhia de Thomas, algo que não experimentava nas salas de visitas onde era obrigada a participar de conversas superficiais. Já Thomas encontrava nela uma inteligência aguçada e um coração gentil que o atraía profundamente. Mas nem tudo era perfeito. Dona Eugênia, sempre atenta aos movimentos da filha, começou a suspeitar desses passeios prolongados. Quando finalmente confrontou Clara, houve uma discussão tensa. A matriarca lembrou a filha da posição social da família e enfatizou que associações imprudentes poderiam manchar seu nome. Clara tentou argumentar que Thomas era um homem honrado,
Mas a mãe insistiu que virtudes sozinhas não bastavam para garantir o futuro da família. Aquelas palavras ecoaram dolorosamente na mente de Clara durante semanas. Ela sabia que sua mãe tinha razão em certo aspecto. A situação financeira da família era precária, e um casamento vantajoso poderia resolver muitos problemas. Contudo, o pensamento de abrir mão de Thomas, de negar os sentimentos que cresciam dentro dela, era insuportável. Enquanto isso, Thomas enfrentava seus próprios dilemas. Apesar de sua paixão crescente por Clara, ele reconhecia as barreiras sociais que o separavam. Certa tarde, após outro encontro secreto no bosque, ele decidiu consultar seu pai, o reverendo Fletcher, um homem sábio e bondoso. O reverendo ouviu pacientemente as preocupações do filho e ofereceu conselhos ponderados. Disse que o amor era uma força poderosa, mas também exigia sacrifício. Encorajou Thomas a demonstrar ambição e determinação, provando que, embora suas origens fossem humildes, seu caráter era inabalável. Inspirado por essas palavras, Thomas decidiu buscar novas oportunidades. Ele começou a investir parte de suas economias em pequenos projetos agrícolas, procurando melhorar a produtividade das terras que administrava. Ao mesmo tempo, dedicou-se a ajudar a comunidade local, ganhando reputação como alguém confiável e visionário. Meses se passaram, e as mudanças em Thomas não passaram despercebidas. Até mesmo Dona Eugênia, relutante no início, começou a reconhecer sua dedicação e integridade. Durante um jantar beneficente organizado por uma família vizinha, Thomas teve a chance de impressionar diretamente a matriarca Meia. Com firmeza, mas cortesia, pediu sua bênção para cortejar Clara, prometendo fazer tudo ao seu alcance para garantir que ela tivesse uma vida feliz e digna. Dona Eugênia hesitou, mas depois de alguns momentos de reflexão, concordou em dar uma chance ao jovem. Veria se suas ações correspondiam às suas palavras. Finalmente, veio um momento decisivo. Num fim de tarde ensolarado, Thomas levou Clara até o mesmo bosque onde tudo havia começado. Entre as árvores majestosas e o canto dos pássaros, ele se ajoelhou diante dela e declarou seu amor. Disse que ela era a luz que iluminava seus dias e o motivo pelo qual lutava por um futuro melhor. Perguntou se aceitaria ser sua esposa. Lágrimas encheram os olhos de Clara enquanto ela sentia, incapaz de pronunciar uma única palavra. Nos meses seguintes, com a aprovação final de Dona Eugênia, o casamento foi celebrado numa cerimônia íntima na capela da vila. Sob o olhar benevolente do reverendo Fletcher, Thomas e Clara prometeram permanecer juntos para sempre. E assim, naquela pequena vila inglesa, onde os campos floresciam com a chegada da primavera, nasceu um novo capítulo cheio de esperança e amor. Uma história que provava que, mesmo contra todas as probabilidades, o coração verdadeiro sempre encontrará seu caminho.